Sabe aquele pastor, aquele missionário que quando é perguntado sobre como ele se tornou missionário ou pastor, ele conta uma história de um chamado sobrenatural? Isso acontece mesmo? Como a gente pensa biblicamente a respeito dessas coisas? Existe algum precedente bíblico para a gente pensar assim? A gente vai abordar essa questão hoje. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, deixe seu like, seu comentário, ative as notificações. Quando você faz isso, você se torna um pouco proprietário, pelo menos disso que você escreveu aqui nesse espaço na internet, ele se torna um pouco propriedade sua também. Hoje a gente continua a nossa leitura da Bíblia 365, que nós temos feito todos os dias. Todos os dias uma leitura devocional, um pequeno estudo a partir da Bíblia 365, que você pode adquirir por meio do link que está aqui na descrição. Se você tem acompanhado esses estudos diariamente e gostaria de fazer estudos como esses, num pequeno grupo, numa escola dominical, mesmo pregações, e você está começando na teologia, você não precisa de conhecimento prévio para fazer o meu curso sobre como preparar o seu próprio estudo bíblico, que você encontra também aqui na descrição. Fica feito o meu convite. Mas o nosso papo hoje é chamado ministerial, sobrenatural ou não? Acontece? Não acontece? Tem precedente bíblico? E eu quero mostrar e compartilhar com vocês um texto que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos 9 e 10. Veja se isso não lembra muito coisas que você já deve ter ouvido de missionários na igreja ou numa conferência ou coisa parecida. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Como se teve um chamado? Como se sabia? Chamado específico, para um lugar específico. Não, um sonho, veio num sonho, e por meio desse sonho a gente soube que era Deus falando que tinha que ir para o lugar tal. Vai acontecer assim sempre? Cara, nem na vida de Paulo é assim sempre. Você vai olhar o livro de Atos dos Apóstolos, muita coisa é estratégia de Paulo, ele não teve num sonho. Então, entendimento teológico de Paulo, também ao lado de estratégia. Entendimento teológico? Sim. Cidades onde Paulo ia, ele pregava primeiro aos judeus, depois aos gentios, porque o evangelho foi dado primeiro aos judeus e por concessão aos gentios. Então, conhecimento teológico, estratégia, mas eventualmente um chamado sobrenatural como esse, específico. E alguém pode dizer assim: ah, mas espera aí, o que o texto está dizendo é que eles concluíram que foi Deus, não diz que foi Deus mesmo. É claro, mas a narrativa lucana, ela está o tempo todo tentando ser paradigmática para a igreja. E aqui o que a gente está observando é a figura de Paulo como alguém que é um servo de Deus. E Lucas não dá nenhum indicador, nem explícito, nem implícito, que essa conclusão seria uma conclusão equivocada. Então, essa partida de Paulo, essa partida em direção à Macedônia, ela é uma partida que tem origem, sim, de fato, numa interpretação de um momento sobrenatural, da experiência de Paulo num sonho. E isso, eventualmente, pode acontecer com missionários, pastores, pessoas, leigos, não ordenados, que se tornam missionários por coisas assim. Isso, eventualmente, pode acontecer com você. Significa que acontecerá com você? Eu quero que você perceba uma coisa. Paulo já estava no ministério
trabalhando, evangelizando, levando o evangelho a diversos lugares, já tinha feito uma viagem, já tinha voltado, e então isso acontece. O fato é que você se envolver no ministério não depende do sonho sobrenatural. Você começar a evangelizar e você pregar não depende da manifestação sobrenatural. Você começar a compartilhar da sua história de conversão e do que Jesus fez por você e da obra que Jesus faz, como a Bíblia descreve, não depende de uma revelação divina. A revelação da qual nós dependemos para que tudo isso aconteça já foi dada. Ela é divina, ela é uma revelação divina, mas ela já foi dada por meio das Escrituras. E então, na medida em que você se envolve no trabalho da igreja, evangelístico, das missões que a igreja já tem na sua cidade, pode acontecer de fato de você ter um chamado bastante específico. Mas para que esperar um chamado específico? Não foi assim um chamado específico sobrenatural. Não foi assim com Barnabé. Não foi assim com Estevão. Em que pese Paulo ter encontrado com Jesus no caminho de Damasco, Jesus ressurreto, o chamado para segui-lo, o chamado que Jesus faz para que Paulo o seguisse, instantaneamente já é acompanhado de uma compreensão teológica de Paulo, que se Jesus ressuscitou, ele é verdadeiramente Messias. Se ele é verdadeiramente Messias, ele vence o Império Romano. Ele está vencendo o Império Romano não por via militar, mas por meio da sua ressurreição. E então a mensagem do Messias de que gente de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação viria se colocar de joelhos, se iniciou e, portanto, eu sou chamado para pregar aos gentios. Essa é a conclusão teológica de Paulo. Acompanhada, claro, da percepção dele de quem é Jesus e do chamado de Jesus literal. Mas tudo isso a gente já pode começar sem uma revelação sobrenatural. Sem um lugar específico para onde a gente vai. Começa a trabalhar. E o lugar específico vai começar a ficar mais claro. Talvez por meio de um sonho. Talvez meramente porque tudo indica que é por aquele lado. E nem mesmo na vida de Paulo, todos os planejamentos que ele fez deram certo e foram sobrenaturalmente confirmados. A gente lê na Epístola de Paulo aos Romanos o desejo que ele tinha de passar por Roma, visitar Roma, no seu trajeto missionário de chegada até a Espanha, onde ele envisionava trabalhar como um evangelista. Muito provavelmente, por todos os registros que a gente tem, isso não ocorre, isso nunca ocorreu. Paulo, antes disso, é julgado e sentenciado à morte. Portanto, nem mesmo todos os planos do apóstolo Paulo, o grande missionário, nem mesmo todos esses planos se concretizaram. Fato é que o coração dele se dispôs na obra, como o meu e o seu podem estar, hoje, aqui e agora. Se essa mensagem faz sentido para você e te abençoou, o que eu te peço é que você compartilhe. Leve isso adiante. Deixe o seu like. Considere a hipótese de adquirir a sua Bíblia 365 e acompanhar os vídeos diariamente aqui do canal. E considere a hipótese de adquirir o seu curso sobre como preparar o estudo bíblico que está aqui na descrição desse vídeo. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.